A geografia tem um papel fundamental. É a geografia que pode garantir que o espaço da aprendizagem na escola permita que o aluno compreenda essas contradições que estão presentes no cotidiano do jovem, né? Hoje a gente pode dizer que todo o planeta Terra é espaço geográfico. Direto ou indiretamente, o homem acaba influenciando sobre esses espaços. A geografia tem essa importância de permitir, dentro da escola, que a gente pense sobre o mundo, que a gente pense sobre o lugar, que a gente coloque questões geográficas de um pensamento que é geográfico e espacial dentro da sala de aula. Por isso a importância da geografia na sala de aula. O neoliberalismo, colocado hoje como conservadorismo, tende grandemente a querer atacar áreas do conhecimento, principalmente na universidade, que fazem mobilizar questões que vão querer entender o mundo de forma crítica. O planeta está em crise, a sociedade está em crise, né? Crises econômicas, crise política, crise ambiental. Então a geografia ela chega para tentar entender um pouco essa realidade em crise e tentar transformar essa realidade, né? Com que esse jovem entenda e transforme a sua própria realidade. Em meio a mudanças no cenário educacional, professores e estudantes de geografia compartilham olhares sobre o papel e a importância desta disciplina para a formação dos alunos na educação básica. Eu acho que tem uma pergunta que orienta bem a resposta dessa questão, que é uma questão central, é a questão que está colocada para toda a comunidade que pensa sobre o ensino de geografia. E é uma questão que eu tenho feito quando a gente discute essa reformulação do ensino de geografia que está posta hoje a partir da Base Nacional Comum Curricular, que é por que o mundo é como é? E por que a gente estuda o mundo? E como que a gente estuda o mundo? Não há outra disciplina, não há outro componente curricular que consegue colocar dentro da sala de aula para o aluno, desde a educação do ensino dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano e depois do 6º ao 9º e no ensino médio, a reflexão sobre o mundo, o pensar sobre o mundo. E a gente começa a pensar sobre o mundo a partir do lugar que a gente vive. Então, o ensino de geografia, nos anos iniciais, começa a pensar sobre o mundo a partir do lugar da criança. Então, como é que é a relação dele com a escola, com o bairro, com a vizinhança, com a cidade? Então, nós vamos ampliando uma escala geográfica de reflexão, de análise, para que o aluno possa, ao final da educação básica, pensar, refletir e compreender o mundo em que se vive. Compreender o mundo relacionando ele a partir de diferentes recortes, que começa com o lugar, que depois entra numa outra dimensão que para nós é muito cara e muito importante, que é o território, que é essa relação onde o mundo, onde a vida acontece. Atenção, vamos escutar, é hora de escutar. Eu escolhi a geografia justamente por essa capacidade de interpretar o espaço, né? Interpretar a relação entre os seres humanos com o espaço geográfico. Então, assim, é uma escolha que hoje nos custa até muito caro dentro da situação que a gente vive, porque a relação do homem com a natureza e do homem com o próprio homem, as suas relações de trabalho entre seres humanos, não é pautada numa igualdade, numa solidariedade, né? A gente vive numa lógica de competição, de exploração da natureza, de exploração do próprio ser humano. Então a geografia ela está aí para tentar entender essa realidade, interpretar e sugerir, né? Sugerir com que esses jovens pensem novas realidades, possíveis realidades a partir desse entendimento dessas relações, né, de produção e de trabalho.
mudança que aconteceu na geografia, seja enquanto ciência, seja quanto a geografia praticada nas escolas, é uma mudança crítica que chega no Brasil nos anos 70. Porque antes, né, havia uma geografia mais tradicional que pensava o mundo de algumas formas separadas. Primeiro você estudava a parte física, o solo, o relevo, o clima, depois você passava para a parte humana, a economia, a população de determinado território. E essa forma de estudo acaba separando essas relações. Nos anos 70, a geografia crítica e mudanças, tanto na epistemologia da geografia enquanto ciência, tanto na forma do ensino da geografia, vem elaborar relações mais próximas da realidade. Sendo que o espaço que se produz no mundo, né, e o espaço é um conceito central da geografia, o espaço é produzido pelo homem e pensar esse modo de produção, que é um modo de produção moderno, adjetivado, né? As relações de produção são colocadas especificamente por um sistema, né, da mercadoria, do capital, do trabalho, que impacta diretamente tanto a natureza, que é vista agora como recurso natural, como coisa a ser explorada, coisa a ser mobilizada para gerar dinheiro, e tanto do ponto de vista social, né? Geralmente a geografia que era ensinada é o que é chamado de geografia enciclopédica, que é gravar, né, capitais, estados, afluentes do rio Amazonas, essas coisas. E os debates mais recentes assim de como e o que a geografia trata é tentar fazer um processo até um pouco mais amplo dessa relação mesmo, né, do homem com o espaço que ele está colocado, né, o homem assim, genericamente falando, né, homens, mulheres, adultos, crianças, e tentar captar um pouco essa relação mesmo, né. E dentro aqui da universidade, o que é chamado, né, da geografia acadêmica em relação à geografia escolar, assim, debates mesmo mais amplos sobre política, sobre a questão urbana, por exemplo, pensar mesmo o meio que a gente vive, as interferências humanas nesse meio, né, questões ambientais, por exemplo, quando houve, né, uma coisa recente, assim, recente os 3 anos, né, que teve do crime ambiental da Samarco, por exemplo, em 2015, quando houve, ou seja, a gente teve um processo de debate também na geografia, então a geografia ela tá preocupada com essas questões. Atualmente tem um ataque muito grande a essas populações minoritárias, né, que são, entre elas, as indígenas, quilombolas. Eu acredito que a geografia tenta visibilizar mais essas populações, porque a grande mídia não dá um espaço para elas fazerem seu discurso, falarem suas dificuldades que enfrentam. A função social da geografia, ela é uma função social importante porque a gente consegue garantir compreensões de coisas que acontecem no cotidiano e a geografia não é outra disciplina. E é isso que é o bacana da geografia, a possibilidade de entender o mundo integrado e não fragmentado. Acho que isso que é bacana. Quando você passar por um rio e disser, pô, como esse rio está fedido hoje, você tem que pensar diferente, você tem que pensar como a gente está fedido hoje, porque rio não cheira nada. O que cheira no rio é o que a gente joga dentro dele. No campo da geografia, a gente tem, por exemplo, um trabalho de bacias hidrográficas, que a princípio parece uma questão física, né? Você vai entender a bacia hidrográfica, o rio que percorre aqui a margem da escola. Mas o que a geografia, né, no caso, tenta, e através desse projeto tenta compreender? É inserir esse jovem dentro do meio ambiente que ele vive, né? Ou seja, a bacia que ele vive é um ribeirão, o ribeirão mais poluído da região metropolitana de Belo Horizonte, faz muro aqui com a escola. Entender de onde vem essa poluição, os fatores industriais relacionados a essa poluição,
os reflexos dessa poluição que às vezes nem é gerada aqui no local, mas que chega para nós aqui, né? E o que a gente pode fazer aqui no bairro para tentar transformar um pouco essa realidade. O desafio é a gente ter consciência de que nós vivemos um momento de luta e de defesa de conhecimento que foi historicamente construído, que passa por muitos anos aí, de séculos e décadas, né? O desafio na escola, eu acho que é um pouco em cima disso, né? Porque hoje o conhecimento, né, ele pode ser transformado. A gente vê que grande parte desse conhecimento ele é estandarizado, né? Ou seja, ele é colocado de forma mecânica para esse aluno, né? Você anota, copia, decora, reproduz, né? E acho que não é esse o caminho da geografia. A geografia, ela precisa pensar a realidade. Não adianta decorar fatos, decorar situações, né? Ela precisa pensar sobre esse espaço, sobre essa realidade, principalmente para tentar transpor e transformar essa realidade em algo mais positivo, né? Eu acho que a geografia e o papel do docente é esse, é trazer muitas inquietações, trazer questões para os estudantes e para nós mesmos docentes, né, sempre refletirmos sobre o mundo. Em busca de um ensino que amplie os horizontes dos alunos, professores e estudantes de geografia denunciam os retrocessos que projetos como Escola Sem Partido e a reforma do ensino médio representam para a educação brasileira. O momento é bastante delicado, né? Ele é delicado porque nós chegamos numa situação que é possível reconhecer que a gente avança em algumas questões e retrocede em outras, né? Então, é possível hoje perceber que nós estamos tentando garantir algum avanço na educação básica, tentando construir um sistema que tenha um mínimo de unidade, um mínimo de coesão para os estudantes, para o sistema público, sobretudo, mas também é fato que a gente tem garantido aí alguns retrocessos, né? E para mim um dos retrocessos é a fragmentação que a reforma do ensino médio acaba colocando para a educação brasileira. Retirar a geografia do currículo, assim como retirar a história, é um problema muito sério, porque você retira do aluno ou daquele sistema, das escolas, a possibilidade de você ter uma reflexão mais ampla. E é muito preocupante isso, né? Porque a gente acredita que, por exemplo, escolas mais estruturadas, escolas com mais recursos financeiros, escolas da área privada, por exemplo, elas manterão todas as disciplinas, porque existe o vestibular. E o nosso ensino ainda é muito preparatório, né? É um ensino que assim, a gente estuda o ensino fundamental para chegar no ensino médio, para no ensino médio a gente conseguir alcançar uma vaga na universidade. E como que você vai pensar a preparação, por exemplo, de alunos do ensino público, se eles não vão ter, por exemplo, não vão ter a obrigatoriedade de ensino de geografia, de história, de filosofia, de sociologia e de química, e essas disciplinas elas vão ser cobradas no Enem, por exemplo? Eu acredito que a educação está sendo atacada justamente porque ela seria
mecanismo de transformação da sociedade. Acho que todo professor ele carrega um pouco essa esperança, né? Da educação ser... O Nelson Mandela já dizia isso, né? Que a educação é a maior arma que o jovem pode ter para transformar o mundo, né? Moi-même, moi c'est un pauvre. M'a défini pauvreté maintenant. Qui ça? Pour moi, une pauvreté. C'est les besoin à l'école, m'pas à l'école. Besoin manger, m'pas à manger. Besoin dormir, m'pas à dormir. Petite moi, madame moi, tout a souffrir. Esse momento é um momento muito difícil, porque nós estamos vivendo num mundo, e aí a escala de análise é uma escala global, de questionamento de direitos, de questionamento de forma de pensar, de questionamento de uma maneira crítica de entender as coisas. Então a gente estava falando da geografia, que a geografia ajuda a entender, por exemplo, a crise do petróleo. E as áreas das ciências humanas têm esse sentido, né? Discutir a ética, os valores na filosofia, e isso passa por todas as disciplinas, compreender o processo histórico do que acontece num determinado lugar e entender essa relação que a geografia faz, não é? Então, entender por que uma indústria de mineração atua num determinado lugar, tem interesses econômicos, e por que sai do país todo o capital e todo aquele recurso para um outro país e a gente nem gera trabalho no nosso país. Isso é uma leitura crítica da realidade, mas a gente pode ser, eu acredito que sim, mas a gente tem que entender isso dentro das disciplinas que são. Então, quando você vê que isso está ameaçado, não é porque as pessoas acham que isso é ideologizar, né? Isso não é ideologizar, isso é você fazer análise crítica daquilo que acontece e quais são as consequências para a população de um determinado país. Então, assim, a gente vive uma contradição muito grande. Como é que a gente pode ser um país rico em hidrografia, por exemplo, com água e tudo mais, e a gente ter uma maioria da população não ter acesso à água potável ou ao saneamento básico? Então, assim, será que esse é o problema de ser crítico? Porque a gente tem que entender isso, né? Então, é uma análise que eu acho que a geografia ajuda e contribui, e as áreas de ciências humanas contribuem. Então, será que querem terminar com isso? É isso? Então, se for isso, nós estamos voltando para a Idade Média, para as trevas, né? Para antes do Iluminismo. Então, aí a gente está retrocedendo muito, né? E isso é muito perigoso. E a questão da escola sem partido, ela é mais preocupante porque existe uma coisa clara assim, né, dentro da profissão docente, em todos os níveis, seja na universidade, seja o professor de ensino infantil, que é a liberdade de cátedra, né? É a liberdade do professor em sala de aula, ele poder tratar do assunto que ele quiser, né? E a gente percebe que isso é uma forma de você... Que, na verdade, o projeto deveria ser, ao invés de escola sem partido, poderia chamar projeto da escola do partido único, né? Porque, na verdade, a gente enxerga que eles estão querendo tirar a diversidade de discussões da sala de aula. E eu acho que a escola é esse lugar, sabe? Da gente tentar inquietar os estudantes e para a parte das nossas inquietações deles, e estando junto ali, para poder falar, olha, gente, não é bem assim, sabe? E é esse medo que a gente está tendo agora, porque quais assuntos vão ser esses proibidos? Qual vai ser a forma que eu, por exemplo, no âmbito da geografia, como que eu vou tratar com os meus estudantes Guerra Fria? Olha, houve a divisão do mundo, né? O que a gente coloca a divisão em 2 blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. Como que eu vou tratar isso? Será que eu não vou poder falar isso? Será que quando eu estiver, por exemplo, falando sobre a ascensão do nazismo, aí depois o desencadeamento na Segunda Guerra Mundial, eu não vou poder falar que, sim, o Partido Nazista era um partido de extrema-direita na Alemanha? Será que, ao eu tratar isso em sala de aula, eu vou ser chamado de quê?
Se eu vou ser acusado de ser um comunista, eu vou ter minha liberdade de professor ceifada? Eu não vou poder tratar disso? Ou será que, com essas políticas nacionais de educação, vai vir uma cartilha de como eu tenho que tratar determinados assuntos em sala de aula? Mais uma vez, assim, uma política que vai colocar uma amarra nos professores? É o que está sendo proposto atualmente para a geografia? É voltar para a geografia de decorar decorar capital, decorar países e esquecer essa que está voltada mais para a compreensão de um quadro econômico, político e social dos países, cidades, enfim. Porque no fim é isso, é um sistema de policiamento, de cerceamento, de restrição do pensamento geográfico e do pensamento humano, né? A partir do momento que esse jovem ele não pode criticar a realidade que ele vive e que o professor, de certa forma, é limitado nessa crítica, infelizmente, parte desse conhecimento vai ser limitado, né? E o interessante na área de ciências humanas é fazer o jovem pensar, né? Ampliar a sua possibilidade de pensar e não restringir, afunilar para um pensamento único. Então a gente vê um salário defasado em décadas, né, de falta de investimento aí, né? A gente vê atualmente ninguém se fala, né, ninguém tocando nesse assunto de valorização do professor e o contrário disso sendo discursado o tempo todo, né? O professor é o vilão, o professor é o doutrinador, o professor é agora o foco das preocupações políticas desse novo Estado aí. Acho que a gente tem condição de avançar para um sistema de educação brasileiro onde seja salvaguardado o direito da criança de uma aprendizagem mais integral, né, e mais completa, onde todos esses componentes estejam presentes. Não dá para retirar o ensino de biologia, de química, de física, não dá para retirar a história e geografia do currículo, não dá para retirar a artes do currículo. Pelo contrário, a gente precisa colocar outras questões para os alunos de ensino médio, porque eles já têm condição de pensar a partir de uma outra complexidade que na educação básica não era permitida ainda e que eu acho que no ensino médio precisa ser garantida. Acredito que a escola e a sala de aula, a escola, é um foco de resistência, é um foco de aprendizado. E o aprendizado é o caminho para qualquer transformação. Então, assim, eu como professor, e acredito que nenhum professor vai deixar de atuar como professor, né? Nós não formamos para reproduzir, para decorar, para copiar. Nós formamos para pensar, para criticar, para transformar essa realidade. Então, essa luta ela não vai parar nunca. É um movimento pacífico, bonito, que foi movimentado aí por parte dos professores, dos funcionários, dos alunos. Todo mundo se uniu e trouxe esse movimento aí pra gente. Eu acho completamente importante uma posição não só da escola, mas de toda a comunidade em si, porque mostra a união diante desse assunto, que é muito importante tratar disso, né? Porque numa sociedade que debate constantemente essa liberdade e agora o avanço dos direitos das minorias e de tudo, assim, eu acho que você não pode excluir isso do ambiente escolar. Então é sempre importante você estar debatendo e mostrar que as pessoas realmente estão em busca disso. A questão de ensinar ideologia de gênero, não é isso que o colégio está ensinando. O colégio ensina educação sexual, por exemplo, para a idade apropriada, sabe? Que é importante. Ensina como adolescente, por exemplo, prevenir uma gravidez precoce. Então, aquilo que tem que ser dito, que tem que ensinar dentro da idade certa, entendeu? E eles têm a metodologia para isso. A manifestação aqui hoje é um levante da sociedade que há muito precisava se levantar.
contra essa ação de setores que tentam impor o não contraditório, o não debate, a não construção da educação e do ensino nas escolas. Não vou nos calar! Escola como essa ditadura militar! Eu morava num lugar onde era cercado de mansões. E eu morava em barraco. E eu sabia que aquelas pessoas, às vezes, jogavam comida fora no lixo. E a gente, eu principalmente, com fome, querendo um pouco de comida para comer. Para mim, a pobreza me entristece, mas me entristece por causa da injustiça.